Idiomas bíblicos. Boa noite, com alguns minutinhos aí de atraso, mas graças a Deus estamos aqui para meditar na palavra de Deus, orar, engrandecer ao nome do Senhor. Que Deus possa falar ao teu coração, aos nossos corações nesta noite, né? Mais uma terça-feira, mais um dia em que estamos juntos. Então, nesses próximos minutos, segundos, né, que a gente aguarda aí o pessoal entrar um pouco, peço que você compartilhe essa live, compartilhe com alguém. Nós vamos falar hoje sobre a importância da bênção na vida das pessoas, né, a importância principalmente quando ela vem dos pais ou daqueles que nos criam. Então, aproveite para compartilhar, ou se você assistir num segundo momento também, se essa live, se essa mensagem for bênção na sua vida, que você possa compartilhar. Amém? Amém. Glória a Deus. A mão do Senhor está em todo local. Nós cremos nisso. Onde a gente estiver, Ele está conosco. Que Ele é fiel. Amém? Então vamos orar, vamos iniciar nossa live, colocando diante de Deus as nossas vidas, para que a mensagem do Senhor fale aos nossos corações, né? Boa noite, mãe. Deus abençoe. Beijo para vocês também. Vamos orar então? Vamos agradecer a Deus? Acalme o seu coração nessa hora, se coloque diante de Deus. Vamos estar orando. Pai bendito, muito obrigado, Deus, por este dia. Obrigado pela vida que o Senhor nos dá. Obrigado por mais um dia, por mais um mês que já se iniciou. Muito obrigado, Deus. Nos renove as forças, a alegria, a serenidade nesse tempo de pandemia. Nos ajuda a ser bênção na vida daqueles que precisam. Nos ajuda a ser instrumentos da Tua bênção, seres que abençoam uns aos outros. Cuida de cada um que está nos ouvindo, cada familiar, cada vida, cada coração. Que a Tua bênção esteja sobre cada um de nós, Pai. Obrigado porque sabemos que em todo momento, em todo lugar o Senhor está e o Senhor contempla cada pessoa, Deus, que necessita de Ti. Tem misericórdia de nós e abençoa o nosso país. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos são muito bem-vindos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Hoje, queridos, eu não vou enrolar muito para começar, porque o nosso tema é um tema tão precioso e um tema que faz a diferença na nossa vida como um todo. Então eu gostaria de estar aí com vocês meditando em vários textos da palavra de Deus. Mas antes da gente começar, eu quero pedir para você, se você tiver algum pedido de oração, nós vamos estar orando no final. Você pode estar colocando aí os seus comentários, tá? Pra gente estar acessando e estar lendo também e orando hoje, orando amanhã, orando posteriormente, tá bom? Então, nós vamos falar hoje sobre a importância, né, da bênção, não só dos pais, mas a importância da bênção na vida das pessoas, porque geralmente essa bênção é para vir de Deus, né? Mas às vezes você não foi criado por seus pais, então a pessoa que te criou, com quem você conviveu, é muito importante nós sermos agentes da bênção de Deus. Então, mas antes de eu iniciar, eu quero fazer uma observação. Em tudo que a gente fala, que a gente medita, que a gente ensina, tudo que eu falar aqui, se você por um acaso não fez nada disso, né? E porque a maioria de nós não fazemos, às vezes até por falta de ensinamento, não desanime, né? Nunca é tarde para pormos em prática aquilo que Deus nos ensina. Nunca é tarde. Ah, você fala às vezes, Carla, de coisas que eu deveria ter feito lá na infância do meu filho. Não é tarde para você fazer hoje. Nunca é tarde para nada.
no caminhar com Deus. Então não fique mal, ou não se culpe, ou não saia da live, porque isso que ela tá falando eu não fiz, não vai dar para eu fazer, nunca é tarde. Então isso é muito importante você guardar no teu coração. E nunca é tarde para a gente tomar uma atitude de abençoar a vida das pessoas, tá? Então a gente vai falar a importância da bênção dos pais na vida dos seus filhos. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, lá em Deuteronômio, lá no início, né, da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Vamos abrir lá em Deuteronômio, capítulo 30. Nós vamos ler 2 versículos ali. A Bíblia em si, queridos, se você fazer um bom estudo da Bíblia, em vários momentos, tanto do Novo, principalmente no Antigo Testamento, gente, eu acho que eu começo a falar, até agora eu não estava coçando o nariz, meu pai deve estar falando, hein? Eu começo a falar, eu acho que me ataca a rinite de emoção, então vamos lá, né? Tudo bem. Durante toda a Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, a gente sempre vê os mais velhos abençoando os mais novos. Durante toda a Bíblia a gente vê pais abençoando seus filhos. Na Bíblia a gente vê que existe a bênção do primogênito. Então, em toda a Bíblia, a gente vê a importância de se abençoar alguém. E principalmente de perpetuar a bênção aos nossos familiares. Se você me acompanha desde o início da pandemia, que a gente começou a falar sobre as famílias toda terça-feira, a gente falou, acho que logo na primeira ou segunda terça-feira, algo que se perdeu, que foi a questão de pedir bênção para os pais, bênção para os avós. Mas isso é algo que nós herdamos da cultura hebraica também. Algo muito bom que foi colocado pelo Senhor, que se perdeu. Mas é algo que vale a pena a gente pensar e retomar. Então, Deuteronômio, capítulo 30, os versos 19 e 20 diz assim, a gente, só para você entender, nesse capítulo, tem 2 títulos, misericórdia para quem se arrepende, porque ele está falando do povo de Israel, e vida ou morte, são coisas que Deus colocou para o povo, eu estou dando as alternativas, você escolhe hoje, o que você quer. E esse versículo 19 e 20, ele frisa muito isso. Diz assim, hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Pois o Senhor é a sua vida, e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Então, a gente tem a escolha. Em toda a nossa vida nós temos a escolha. Hoje eu estava me arrumando e estava pensando sobre isso, né? Eu já ouvi pessoas já me perguntaram, não seria mais fácil, Carla, Deus acabar com tudo isso, acabar com a maldade e fazer todo mundo bonzinho? Lógico que era mais fácil. Só que assim como eu e você, nós não gostamos que ninguém goste de nós por pena, por dó, por compaixão. A gente gosta que as pessoas nos amem, gostem de nós pelo que somos, né? Pelo que a gente é. Deus também, Deus não quer robôs. Seria fácil Deus querer robôs. Mas Deus, a Bíblia fala que o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que o amem Ele com todo o coração. Então, pelo que Ele é, não só pelo que Ele pode te dar, né? A gente sabe que muitas pessoas amam a Deus pelo que Ele pode dar. Enquanto Deus está me dando trabalho, enquanto Deus está me dando uma boa família, enquanto eu tenho dinheiro, enquanto eu tenho saúde, eu amo a Deus. Agora, a coisa começou a apertar, vem a pandemia, eu perco o emprego, as coisas não dão certo na minha vida, eu culpo a Deus. O ser humano é assim. Sendo que nessas horas a gente tem que ficar mais firme a Deus. Então nós temos que amar a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode nos dar. Ele pode nos dar qualquer coisa que Ele queira e Ele também pode não querer dar nada. Mas a gente tem que amar a Deus pelo que Ele é. Então essa introdução é importante, né, nesse texto que nós lemos de Deuteronômio.
Porque ao contrário da bênção é a maldição. Eu não estou falando de maldição hereditária, é outra coisa que eu quero deixar muito claro aqui, senão as pessoas falam, o missionário está pregando de maldição hereditária. Não estou falando disso. Eu estou falando da importância da bênção na família, que realmente ela vai perpetuar, porque se você é abençoado, se você é bem estabilizado, você vai criar pessoas bem estabilizadas, né? Agora, se você é ruim, se você é mau, você não trata bem, vai perpetuar também o seu rancor, a sua raiva, o seu jeito ruim de ser, né? Porque é o que a pessoa recebe. Mas graças a Deus que Ele faz na nossa vida tudo novo. Por isso que eu falei no início, nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para abençoar a vida de alguém. Então, Deus nos dá a escolha. O que nós queremos? Vida ou morte? Bênção ou maldição? Nós queremos o quê? Então, nós precisamos estar firme com Ele. Outro texto que a gente vai ler também, antes da gente discorrer aí o que a gente vai falar, é Gênesis 27. Então, volta lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis 27. Oi, Davi, boa noite, pai também, todos muito bem-vindos. Quem tiver aí, dá um alô. Se você quiser, troca informação comigo, se você acha, concorda, se não concorda, se tem alguma coisa que vocês querem acrescentar, vamos compartilhar aí, vamos trocar. Até porque de terça nosso PGM é a hora que a gente bate papo mesmo. Então vocês estão livres aí à vontade para a gente ir comentando. Então, Gênesis 27, de 34 a 41, eu vou ler aqui rapidamente um texto, mas depois vocês podem ler todo esse capítulo. É um exemplo da bênção do primogênito. Jacó, Isaac aqui, o primogênito era Esaú. Esaú vendeu o direito dele de progenitura para Jacó, ou seja, vendeu a bênção dele, né? Lá atrás. E depois Jacó vai reivindicar, até que eles conseguem enganar o pai e Jacó abençoa, e Isaac abençoa Jacó. Então, Gênesis 27, de 34 a 41, diz assim: Quando Esaú ouviu as palavras do seu pai, deu um forte grito e, cheio de amargura, implorou seu pai: Abençoe também a mim, meu pai. Mas ele respondeu: Seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. E disse Esaú: Não é com razão que o seu nome é Jacó. Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou o meu direito de filho mais velho, né? Que foi quando ele vendeu. E agora recebeu a minha bênção. Então perguntou ao pai: Senhor, o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaac respondeu a Esaú: Eu o constituí senhor sobre você, e a todos os seus parentes tornei servos dele, e a ele supre de cereal e de vinho. Que é que eu poderia fazer para você, meu filho? Esaú pediu ao pai: Meu pai, o Senhor tem apenas uma bênção? Abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. Então, aqui é a questão do direito da bênção do primogênito. Como Jacó enganou seu pai e foi na frente, e Isaac na época já era cego, ele ficou com a bênção, né? Isso aqui daria um pano para manga, porque às vezes a gente ouve isso, então eu só vou poder abençoar meu primeiro filho. Não, a gente tem que abençoar todos, né? Jesus, ele veio, renovou a aliança, né? Hoje as coisas são diferentes. Eu só estou pegando esse texto para você ter de exemplo como é importante a bênção de um pai na vida de um filho. E aqui, tanto Esaú como Jacó já eram adultos, porque essa bênção do primogênito era dada antes do pai falecer, e Isaac já estava para morrer. Então, como é importante a gente ministrar, a gente lançar uma palavra de bênção na vida dos nossos filhos. Então, vamos lá. Deus tem um propósito. A gente viu lá, né, no começo, há várias terças atrás, que Deus que criou a família. Você lembra, né? Que Deus que criou a família, foi Deus que formou a família. Ele ama a família. E o propósito de Deus é abençoar as famílias. A gente vê Deus falando isso lá em Gênesis capítulo 12, depois você pode ler lá. Deus falando para Abraão, né,
que ele ia abençoar, através dele, todas as famílias da terra. Isso incluindo eu e você. Então, o propósito de Deus é abençoar as nossas famílias. Quando a gente vê lá em Gênesis 2:24 que o homem deverá deixar pai e mãe, se unir à sua esposa e formar a sua família, né? Esse deixar não é só um deixar geográfico da mesma casa, às vezes da mesma cidade, do mesmo local. É um deixar também espiritual e emocional. Então, a gente precisa ter essa separação dos pais, tanto emocionalmente como geograficamente. Com isso, né, essa aliança que foi feita entre homem e mulher, que foi feita diante de Deus em primeiro lugar e depois diante dos homens, gera o quê? Uma família. E essa família deve ser um lugar de proteção para todos, principalmente para os filhos. Então, esse é o propósito de Deus, a formação da família, a família como um lugar seguro para os pais, para os filhos, para a família, um lugar de paz. E lares seguros, meus queridos, é igual a filhos seguros. Quando nós temos um lar seguro, um lar de paz, os nossos filhos também serão pessoas seguras, né? A bênção, ela capacita o ser humano em muitas coisas, né? Quando um filho é abençoado, quando ele vai deixar o lar, né? Ele vai deixar o pai e a mãe para se unir à sua esposa e formar assim a sua família, a bênção que ele recebeu faz com que ele deixe de coração mais fácil. O coração consegue deixar pai e mãe e ele tomar o seu rumo. Agora, se o filho não é abençoado, a falta da bênção às vezes amarra o coração dos filhos aos pais. E aí fica aquele filho ou aquela filha que está casado, mas não desvincula. Aí o nosso português não cortou o cordão umbilical. Mas às vezes essa brincadeira de não cortar o cordão custa muito nos casamentos. Famílias perecem por causa desse não cortar o cordão umbilical. Então é importante a bênção na vida dos filhos, até para quando esse filho for constituir uma outra família, né? A falta da bênção na vida do ser humano, ela pode gerar no coração desse ser humano uma raiz de amargura, uma luta a vida toda para se obter a bênção desse pai ou dessa mãe, mas principalmente do pai, né? Quando a gente pesquisa sobre isso, estuda, que aqui a gente fala de uma forma muito superficial por causa do tempo, mas quando a gente estuda, a gente vê que a maioria, tanto homens como mulheres que não conseguiram a bênção de seus pais, ela luta para provar algo principalmente para o pai. Não é nem tanto para a mãe, mas para o pai. Então, algo que a gente vai começar a ver hoje. Existem 7 fases importantes na vida do ser humano para que ele seja abençoado. E nós vamos ver algumas aqui, algumas dessas 7 fases. Então, eu vou falar assim o nome de cada uma dessas fases e a gente vai ver uma por uma. Então, a fase da concepção, a fase da gravidez, a fase do nascimento, que são 3 fases importantes, uma juntinha da outra, né? A fase da infância, a fase da puberdade, a fase do casamento e, pasmem, a fase da velhice. Até os nossos idosos precisam ser abençoados, né? A gente vai falar isso provavelmente semana que vem, tá? Então, essas são as fases na vida de qualquer ser humano que precisam ser abençoadas. E vamos lá, então. Alex, boa noite. Dona Elza também, bem-vindos aí. Os nossos filhos, né? Vamos pensar como filhos, mas também vamos pensar em, né? A família, aquele que você ajuda, cuida e caminha. A fase da concepção é muito importante a bênção. Como assim? Eu nem sei se eu estou concebendo uma criança ou não. Por isso que eu dei essa introdução do formar a família. O propósito de Deus é abençoar as famílias. E o propósito de Deus é que um homem se una a uma mulher e constitua sua família. A vontade de Deus é que algo que está totalmente deturpado nos dias de hoje, eu respeito se você não pensa assim, mas eu creio biblicamente,
né? A vontade de Deus é que exista o casamento, que exista a união de duas pessoas de acordo com as leis de Deus, de acordo com as leis dos homens, porque Deus manda a gente obedecer também às leis dos homens. Então, esse casamento é importante acontecer e é importante que os nossos filhos sejam concebidos debaixo da aliança do casamento. Então, como que eu abençoo um filho desde a concepção? Me casando, vivendo corretamente diante de Deus, desejando ter um filho, aceitando quando essa gravidez ocorrer, que ele seja bem recebido. Essas são formas de abençoar, né, o filho. Se ele é concebido com amor dentro da aliança do casamento, vai existir o cuidado de Deus, porque essa é a vontade do nosso Pai para as nossas vidas, para cada ser humano, né? E quando eles não são amados, não são desejados, são rejeitados desde a concepção, desde o ventre, né, a criança sente esse ato de não ser abençoada, de não ser querida. E essas atitudes de rejeição, de não querer, de se revoltar, pode gerar sentimentos de própria rejeição, depressão, medo, de ira nessa criança que está sendo concebida quando ela for grande, criança, adolescente, adulto, né? Ela pode ser uma pessoa com pensamentos de que ela sempre vai pensar: eu sou um erro, eu não devia ter nascido, minha mãe não queria que eu nascesse, eu não devia ter nascido, eu sou um erro, entendeu? E também essa pessoa pode ser uma pessoa aflita, qualquer coisa aflige ela, qualquer coisa a angustia. Tudo isso porque às vezes ela não foi bem aceita na concepção. Agora, uma coisa muito importante: ninguém nasce por acaso. Isso é muito importante a gente entender. Deus, ele planeja as nossas vidas, né? Se o mecanismo, né, se a forma que nós somos concebidos teve alguma interferência, né, nós precisamos entender que mesmo que às vezes não foi desejado, mas foi planejado pelo Senhor. Eu não estou aqui por acaso. Você não está aqui por acaso. Semana passada eu ouvi um testemunho muito lindo de uma moça, eu não lembro o nome dela, foi um vídeo que eu recebi de uma psicóloga, um áudio, de uma moça que o pai nem sabe, acho que ela existe, mas a mãe não queria ela. E essa mãe teve ela e largou na maternidade. E a história dela assim, ela cresceu até certo ponto com esses sentimentos. Mas aí a família que a adotou foi um instrumento de Deus para que esses sentimentos de rejeição, depressão e medo sumisse, para que ela via que ela não era um erro, mas sim o propósito de Deus na vida dela era aquela família adotiva, e o quanto ela se sentia amada. E hoje ela é um instrumento de Deus para ajudar muitas pessoas que foram adotadas, para vencer essa rejeição inicial, né, que houve. Então, guarde uma coisa: você não é um erro. Às vezes teu pai, tua mãe até quis te conceber, mas em algum momento, numa discussão calorosa, às vezes você pode ter ouvido: não era pra você ter nascido, né? Ou às vezes os irmãos mais velhos brincam, a gente dá risada, mas isso gera marca: você vai achar na lá do lixo. Isso dói. Mas Deus, ele restaura isso na nossa vida. Então, você não é um erro, como eu também não sou um erro. Antigamente, na cultura hebraica, existe algo assim, muito importante na história. Se você pegar o livro de Samuel e ler a história de Ana, você vai ver que Ana era estéril, ou seja, Ana não podia ter filhos. E isso, antigamente, nessas culturas, era considerado uma maldição. E Ana desejava ter um filho. Até que a gente vê na história que Ana clama a Deus, Deus atende o pedido dela e ela tem Samuel. O que isso quer nos dizer? Que o filho é uma bênção. Quando você, às vezes tem aquele sentimento: eu não quero ter filho, não sei o quê, você está perdendo uma grande bênção na sua vida.
Eu posso falar como mãe de duas preciosas bênçãos. Dá trabalho? Todo mundo dá trabalho. Dá trabalho, dá gasto. Gente, mas isso passa, isso se dá jeito. E nem sempre dinheiro, riqueza, encher uma criança de bens é sinal de felicidade, amor, harmonia e amor. O que as crianças precisam é de amor e da bênção. Por isso que é importante aprender sobre isso. Por isso que é importante, porque a nossa geração, as pessoas não estariam do jeito que está hoje se as pessoas fossem abençoadas desde o início. E a gente vai entender o porquê. E nos dias de hoje, né, o que está enraizado na maioria de nós? O egoísmo. Refletido em quê? Não quero ter filho, no máximo um. Se lá 2, se não nenhum. As pessoas não querem ter filhos. E a Bíblia fala, né, dos filhos como uma aljava cheia. Que os nossos filhos são flechas na mão do guerreiro. Que a nossa aljava deve ser cheia, ou seja, cheia de vários filhos, né? Então os filhos são bênção. E isso mudou na Bíblia, na concepção de Deus? Não. Filho é bênção. Cada filho que Deus nos dá é uma herança do Senhor que Ele está nos dando. Então é muito importante a gente entender isso, que o filho é uma bênção. E poucos filhos hoje as pessoas desejam pouco porque por falta de paciência, pela não dedicação materna aos filhos. Às vezes a criança nasce no segundo, terceiro, quarto mês, tem empresa ainda que dá 4 meses. Já dá na mão de alguém, terceiriza a educação e a mãe ou o pai volta a trabalhar. A mãe, né? O pai que trabalha, coitado, o pai tira poucos dias. Mas isso tudo reflete na nossa cultura hoje. Então a concepção é o primeiro momento que a gente, olha quanta coisa a gente falou, né? Para abençoar uma criança. Qual é a segunda fase? A gravidez. Como abençoar os meus filhos? Como abençoar uma pessoa, o ser humano que está ali dentro, né, na gravidez? É tendo uma gravidez tranquila, tentando no máximo ter paz, né? De preferência, evitar estresse emocional. A gravidez é um período que os hormônios da mulher sobem e descem, então o marido, principalmente, a família tem que ter muita paciência. E falar, né, cantar, conversar com o bebê na barriga demonstra amor. Ele se sente amado. Se você acha que o bebê não ouve nada, é mentira, ele ouve, ele entende. E ele vai sentir que ele é esperado, que ele é amado. Abre a sua Bíblia comigo lá no Salmo 58, versículo 3. Salmo 58, versículo 3. Vou abrir aqui também. Olha o que acontece às vezes no ventre com uma criança, né? Se ela não é bem amada e aceita desde o ventre, olha o que pode acontecer, né? Às vezes com o ser humano. Salmo 58, 3 diz assim: os ímpios erram o caminho desde o ventre, ou seja, desde pequeno. Desviam-se os mentirosos desde que nascem. Gente, o que isso pode nos mostrar? Se a criança ela não é amada, não é concebida, né, tem gente que fala, isso aí já nasceu ruim. O que estava por trás dela? O que ela recebia antes? Será que ela era amada? Será que ela era benquista? Será que ela, né? Ninguém é ruim de graça. Eu tenho esse pensamento. Você pode, né, não pensar isso, mas ninguém é ruim de graça. E sempre por trás existe uma história. Sempre por trás existe alguém com coração, existe alguém que sonhou, às vezes teve seus sonhos destruídos. Por isso que o amor, a demonstração de amor e carinho é muito importante na vida de qualquer ser humano. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Quando não desejado, a criança, né, depois em outras fases da vida, e se essa bênção nessas outras fases que ela vai atingir não for dada, essa criança ela pode se tornar uma criança inquieta, ela não para, às vezes é uma criança alienada, vive no mundo dela, né? Às vezes é uma criança que vacila em muitas coisas.
Às vezes é uma criança que se sente de lado, se sente isolada. Eu trabalhei vários anos lá, mas seguidos. Trabalhei 9 anos num projeto social em Bauru. Quem me conhece há muito tempo sabe disso. Quantas crianças que chegavam lá. Eu brincava, eu falava que os primeiros 2 meses, depois que a gente retornava de férias, eram os meses assim, atribulados. Porque eles iam rebeldes, revoltados e tudo mais. E várias vezes a gente fazia que era tipo uma injeção de amor. A gente abraçava essas crianças muito. Abraçava, pegava no colo. Ixi, gente, a gente fazia de tudo. Era uma equipe fantástica que a gente tinha ali no Projeto Resgatar. E muitas vezes esse abraço, essa atenção, esse carinho para essas crianças fazia toda a diferença. Com o passar dos meses, elas iam amansando, ficando mais tranquilas, não falavam tanto palavrão, eram amorosas, obedientes. Amor. E muitas delas com históricos de rejeição, histórias terríveis que elas contavam e falavam, meu Deus, como uma criança sabe uma história dessa? Então, para você ver que essa questão da rejeição, ela não é mentirosa. Mas é muito importante você não só não rejeitar, como você abençoar o teu filho. Outra coisa que a gente aprende na cultura hebraica, né, que a gente vê na Bíblia, na cultura bíblica, é que as mães, elas eram liberadas de suas tarefas ainda na gravidez, né? E quando tinham os seus filhos, elas cuidavam dos seus filhos. Os seus filhos eram a sua prioridade. A nossa cultura herdou isso por um bom tempo. Hoje é mais difícil. Eu vejo que hoje uma mãe que consegue ficar um tempo sem trabalhar para cuidar dos seus filhos pequenos é um privilégio. Na nossa cultura é um privilégio. Mas ainda é importante na vida do ser humano, não deixou de ser importante. Então é muito, muito precioso isso para a vida do ser humano. Até um tempo atrás, né, isso não era comum em muitas sociedades, mas hoje a maioria, quando engravida, né, é o que eu falei, nos primeiros meses, depois que teve o bebê, já terceiriza a educação, a criança fica o dia inteiro longe da mãe. E isso não é legal, isso pode gerar algumas consequências, né? E uma delas é o resultado da nossa própria geração hoje. Uma geração que não respeita os mais velhos, uma geração que não ama o próximo, uma geração egoísta que só pensa em si mesma, uma geração que ela acha que ela precisa ter para ser feliz, e ai do pai se não der, ai da mãe se não der, e não é assim, né? Nós acabamos gerando isso pelo afastamento e pela falta da bênção. E o último ponto que eu quero ver hoje, antes da gente encerrar, é a importância da bênção no nascimento. Nós falamos na concepção, durante a gravidez, e a importância da bênção no nascimento. Então, como que a gente transmite a bênção no nascimento de uma criança? Quando ele é recebido, né? A primeira coisa que o autor fala é que é quando ele é recebido e amado, né? Com o sexo que ele foi enviado por Deus. Ele veio um menino, vamos amar o menino. Ele veio uma menina, vamos amar como menina. Eu vou falar isso daqui a pouco. Outra coisa, quando ele é amado e cuidado fisicamente pela sua mamãe. Isso é muito importante, né? Nós, mulheres, não temos esse formato de corpo que nenhum homem tem à toa, né? É a mãe que nutre, é ela que ele reconhece de prima. Se você lê livros que falam sobre os primeiros anos do bebê, ele reconhece a sua mãe assim de prima. O bebê tá lá esgoelando, 1, 2 dias, a mãe pegou ele, calma. Por quê? Gente, ele tava dentro dela 9 meses, né? Isso são coisas, eu vou vendo isso, eu vou vendo a perfeição de Deus na criação dele mesmo. Então, o formato da mulher, a questão de termos seios, a questão do cheiro da mãe, a questão da pele, a pele da mulher é muito mais macia do que a do homem, né? Tudo isso foi feito por Deus, por quê? Porque é importante para os primeiros anos de vida de qualquer ser humano, de qualquer criança. Para você que é adulto aí, foi importante, para mim foi importante.
Então, tudo isso foi feito por Deus. Então, dessa forma, nós podemos abençoar o nosso filho no nascimento. E como que a gente não abençoa? Como que a bênção não é transmitida? Como eu falei lá no primeiro, aqui também é o primeiro. Quando o bebê vem com o sexo que os pais não queriam. Um sexo que não é aceito. Ah, é menino. Ah, mas eu queria uma menina. Ai, uma menina, ai, eu queria tanto que o primeiro fosse menino. E, gente, não é nenhum absurdo que eu vou falar aqui. Muitas mães, infelizmente, vestem o seu filho, que é menino, de menina porque queria uma menina. E o contrário também é verdade. Isso é uma rejeição. E isso pode gerar muitas consequências na vida de muitas pessoas. Consequências dolorosas, tristes, né, que às vezes é até difícil delas sanarem. Como a gente também não abençoa um filho quando eles não são cuidados pelos pais. O bebê sente isso. Quando existe algum trauma durante o nascimento, né, às vezes teve alguma complicação no parto, né? Então, isso pode gerar o quê? Gerar pessoas com medo, até mesmo quando adultos. Tem muitos adultos que são medrosos. Qualquer coisa, uma pandemia, meu Deus, tô com medo de morrer. Acho que alguém espirrou 10 quadras longe dele, acho que vai pegar nele. Tem pessoas que são assim, né? Tô dando exemplo da pandemia, mas tem muitos outros medos. Pode gerar pessoas inseguras, né? Pessoas que lutam, lembra que eu falei? Até na vida adulta pela aprovação de quem? Do pai. Principalmente do pai. Tem muitos adultos que às vezes não se dão bem com teu pai, por quê? Porque na verdade, sabe o que eles estão dizendo? Pai, me aprova. Pai, me abençoa. Eu preciso da tua bênção. Né? E outra consequência também que pode gerar, às vezes é até, não em todos os casos, mas isso também gera o homossexualismo. Tá? Então, quais são as medidas que Deus criou, né, tão maravilhosamente para que a gente possa abençoar, né, nessa fase? Na época, na cultura hebraica, né, a gente aprende com a Bíblia também que quando alguém estava grávida, né, uma mulher estava grávida, toda a comunidade à sua volta esperava aquele bebê. Então hoje, como que a gente pode fazer a mesma coisa? Né? Toda a comunidade tem que esperar, né? Toda a família deve participar. Né? Aqui na Igreja Batista Ágape, tudo bem que essa pandemia está segurando um pouco da gente ver um ao outro, mas a gente tem a Thaís que está grávida, Thaís e o Miguel. A gente não vê a hora desse neném nascer, a gente não vê a hora de saber o sexo. Né? Então, ele tem que ser amado, ele tem que ser querido pelos pais, mas também pelos que estão à sua volta. Também na cultura hebraica, essa criança é recebida com a bênção dos seus pais e também com a bênção de um rabino, né? Hoje, o que a gente faz? Os pais podem continuar abençoando? Deve, né? O pastor, de repente o padre, mas esse filho tem que ser abençoado pela comunidade que você faz parte. Na cultura hebraica, né, no judaísmo, no 8º dia as crianças eram circuncidadas. Isso era algo da aliança de Abraão. Com Cristo, né, não precisa ser mais feito isso. Cristo fez uma nova aliança. Hoje a gente está debaixo da era da graça. Não precisamos mais nos circuncidar. Mas o que a gente faz hoje com o bebê? Nós apresentamos ele, né, no caso da igreja cristã, evangélica, nós apresentamos o nosso filho a Deus na igreja. E eu acho muito lindo na apresentação dos bebês ou das crianças, às vezes tem criança com 10, 12 anos, não importa, que não foi apresentado como bebê, quer apresentar, a gente apresenta. Mas eu acho muito bonito que geralmente a maioria dos pastores, eles oram pelo filho, mas eles estimulam o pai também a orar, abençoando o seu filho. E como é importante isso para a vida de uma criança. Então nós apresentamos, hoje a gente pode fazer isso. E eu quero encerrar com algo que eu acho muito precioso, que é da cultura hebraica, que a gente também pode ter para a nossa vida, que é a importância do nome, que é a transmissão do nome. O que é isso?
Não só a questão do sobrenome, que isso é passado, mas a importância do nome que você dá para o teu filho. Esses dias eu estava assistindo um filme, eu não lembro o nome do filme, mas eu lembro que em um determinado momento, um ator lá na cena, ele, num diálogo com outro, ele zomba por crianças que tinham nome bíblico. A gente tem que respeitar. E também não acho que todo mundo tem que ter um nome bíblico, mas existem profundos significados nos nomes. Por que a gente fala do nome bíblico? Porque as pessoas colocavam o nome nos seus filhos com um significado, porque elas acreditavam naquilo. E isso é importante. E quando eu engravidei do João, eu queria encerrar contando esse testemunho, eu orava muito a isso. Deus, eu quero que o meu filho primeiro tenha o nome que o Senhor quiser, porque eu quero que meu filho seja bênção, eu quero que meu filho, seja um instrumento do Senhor para o que o Senhor quiser. E eu lembro que assim, o João, a gente brinca, ele foi tudo. Ele tinha o nome de Abner, ele foi Daniel, aí ele foi Davi, aí depois ele foi só João. Eu lembro que um dia eu e o Anderson sentado na cama com um livro lá, eu já com barrigão. Aí a gente orou assim para Deus falar conosco ali, pra gente tentar definir o nome daquela criança. E foi muito assim, Deus foi muito claro assim, veio no meu coração, João. E ao mesmo tempo, no coração do Anderson, Gabriel. E um olhou para o outro e e eu falei, João, ele Gabriel. Aí o Anderson falou, tá bom, vai ser João Gabriel. E, gente, pergunta para quem conhece nós, principalmente nossos pais. A gente não queria nome composto de jeito nenhum. Porque eu sou Carla Vanessa, o Anderson é o Anderson Carlos. A gente fala, já vamos parar com esse negócio de nome duplo. Se Deus mandou, meu amigo, é para ser. Né? Qual que é o significado do nome do João Gabriel? Quando eu deparo com o significado dele, do nome dele, e olho para o meu filho, eu falo, Deus, o Senhor é precioso. João Gabriel significa homem de Deus, forte e cheio de graça. Não se deixa abater pelos desafios. É o João. Né? Eu não vou nem me aprofundar para não me emocionar. E a nossa princesa Sara, o nome o significado é exatamente esse, minha princesa. E ela também tem o significado hebraico de forte, guerreira, predisposta a vencer. É tudo que eu quero para os meus filhos. Que eles sejam fortes, que eles não se deixem abater, que eles sejam cheios de graça e principalmente sejam cheios de Deus. Então, desde o nome, é importante que a gente abençoe já os nossos filhos. Que eles não sejam mais uma pessoa na face da terra que a gente empurra com a barriga, mas seja alguém de valor, que a gente ame, cuida, zele, porque eles vão dar frutos lá na frente. E eu queria fechar com essa frase: Deus faz tudo lindo, ligado e perfeito. Basta a gente andar com Ele. Olha que importante, Deus criou o homem e a mulher, constituiu a família com o propósito dela ser bênção. E se nós abençoarmos, a nossa geração vai ser abençoada, os nossos filhos vão ser abençoados, os nossos netos vão ser abençoados. Então, não tenha vergonha. Se seu filho é um bebê, se tem 1 ano, 2, se tem 10, se tem 20, se tem 40, se tem 60, se tem 80, não importa a idade. Olhe para o teu filho e para a tua filha e fala: filho, eu te abençoo, que você seja bênção, que você seja próspero, o teu pai te abençoa, tua mãe te abençoa. Filho, você é amado, você é desejado, você me dá orgulho, você me dá alegria. E são palavras de bênçãos. Carla, eu não tenho filho, você tem sobrinhos? Abençoe os teus sobrinhos, abençoe os filhos dos seus amigos, abençoe. Isso não tem contraindicação, pelo contrário, isso eleva o ânimo, a autoestima, a confiança das pessoas. Então, abençoe.
Amém? E se você foi abençoado, se você achou que essa palavra foi bênção, compartilhe para que mais pessoas ouçam isso, né? Para que pessoas que muitas vezes estão patinando, né, por falta da bênção, elas possam aprender isso e serem abençoadas. Porque de repente é alguém que queria a bênção dos seus pais, só que os seus pais já se foram, já partiram. Mas você pode receber essa bênção do próprio Deus, porque é isso que Ele está falando para nós. Hoje eu te dou a escolha, vida ou morte, bênção ou maldição. Pega a bênção de Deus, receba a bênção de Deus, né? Receba a bênção dele. Como eu recebo a bênção de Deus? A bênção de Deus nós recebemos quando nós aceitamos aquele maior presente que Ele fez para nós, que foi Jesus Cristo na nossa vida. A maior prova de bênção, a maior forma de nos abençoar que Deus nos deu, foi enviando Jesus para morrer por nós. Aceite a Jesus na sua vida. Reconheça que você precisa da bênção e do senhorio, da orientação, caminhar com Deus. Essa é a maior bênção que Deus nos deu. E você vai sentir um filho amado. Você vai entender que a sua vida tem um propósito, sim. Você vai entender que você foi desejado, foi planejado pelo Senhor Deus. Amém? Vamos orar? Nós vamos orar agora, né? Pelo que eu vi, ninguém colocou nenhum pedido de oração. Se alguém tiver algum pedido, você pode me mandar. Nós vamos orar pelo bebê, o Israel, que a gente tem orado. O Israel saiu da UTI. Graças a Deus, ele, né, um bebê de 7 meses, para quem não pegou os outros pedidos, ele está respondendo bem às sessões de quimioterapia, ele está fazendo a sessão de quimioterapia, ele está internado, mas não está na UTI, e os médicos hoje falaram para os pais que desse tempo todo, nunca o Israel esteve tão bem. Então, irmãos, glória a Deus, eu vejo que Deus está ouvindo as nossas orações. Então, continue orando pelo Israel, pelos seus pais, né? Vamos continuar orando pelo nosso país, pelas nossas autoridades, para que Deus ilumine, né? E ore, né? Uns pelos outros, pelos familiares, e abençoe, né? Quem você vê que precisa da bênção do Senhor, amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos curvar a nossa cabeça em reverência ao nosso Deus, que ouve a nossa oração, que ouve o nosso clamor, o nosso pedido, e que Ele possa se atentar a cada um de nós. Quinta-feira a gente está junto de novo, né, para estudar a Bíblia, mas que Deus realmente seja abençoado a cada mensagem, né, da palavra de Deus que a gente coloca aqui. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Deus, pela vida que o Senhor nos dá. Quero te agradecer, em primeiro lugar, pela bênção que o Senhor nos deu e nos dá através de Jesus Cristo. Obrigado, Deus, porque a maior bênção que podemos receber, a maior forma de bênção foi a salvação em Jesus, porque é através dela que nós podemos novamente nos aproximar do Senhor, falar com o Senhor, ter um relacionamento verdadeiro, íntimo, profundo com o Senhor. Temos a liberdade de orar, abrir o nosso coração e falar contigo, Pai. E o Senhor nos ama, o Senhor não nos rejeita, independente das nossas falhas, o Senhor continua sendo fiel a nós. Pai, eu quero te agradecer pela vida do Israel, pela melhora dele, pela boa aceitação no tratamento. Continue abençoando essas sessões de quimioterapia que ele tem feito, continue dando força para esse menino tão pequenininho, esse bebê, continue fortalecendo a sua família, o seu pai, a sua mãe, aqueles que estão ao redor ajudando, que a tua bênção esteja sobre essa família, Pai. Consola e fortalece esse coração. Eu peço, Deus, por tantas pessoas que a gente nem imagina, que sofrem com seus queridos em hospitais, que estão doentes por vários motivos. Deus, contempla, ouve as orações, Senhor. Tu és o mesmo Deus ontem, hoje, será eternamente. Sabemos que nada escapa da tua vontade e dentro da tua santa vontade, Pai. Opera os milagres de cura, Pai, sobre cada vida que precisa, Deus.
Pai, eu peço também por aqueles que estão enlutados no nosso país, no mundo, pessoas que perderam, Pai, 1, 2, 3, vários, às vezes, familiares da família por conta do coronavírus. Deus, que essas pessoas recebam o consolo e o conforto que vem do Senhor. E Deus, que o Senhor tenha piedade de nós, tenha misericórdia do nosso mundo, tenha misericórdia, Pai, e que esse vírus possa cessar, Deus. Eu sei que o Senhor tem o controle de tudo, nos ensina aquilo que precisamos, mas nós pedimos que esse tempo seja abreviado, que essa pandemia seja controlada, mas principalmente que as pessoas tenham consciência, Deus, que depende de cada um de nós, Deus, também para que isso não seja propagado. Abençoe, Deus, cada família, cada vida que me assistiu. O Senhor fale ao coração de cada um de nós. O Senhor sabe aonde acertamos, aonde erramos, aonde podemos voltar e corrigir. Eu peço que o Senhor nos dê força para isso. Muitas vezes a gente ouve a Tua palavra, Deus, acha lindo, mas a gente não tem força para praticar. Eu quero te pedir isso agora. Sobre cada pessoa que ouve a Tua palavra, nos dê força para pôr em prática aquilo que o Senhor nos ensina, porque é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor não quer que a gente ache lindo, mas o Senhor quer que a gente pratique, nos ajude a praticar a Tua palavra. Abençoe o nosso restante de noite, abençoe os nossos familiares. Nós te amamos, Deus, com todo o nosso coração nós te amamos, Pai, e é no nome santo do nosso querido Jesus que oramos. Amém. Amém, queridos? Fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um. Te ouvi agora, vou estar orando pelo Zeca, sim, pode ter certeza. E se você vê ele, fala para ele responder minha mensagem que eu mandei para ele faz tempo, tá bom? Deus abençoe cada um. Até quinta-feira aqui, às 7h30 também pelo Facebook. Deus abençoe.